Esse é o podcast Travessias, procuro mulheres que sonham futuros e eu sou Isabela Mota. Essa é a nossa terceira temporada. E já aviso, a gente deu um pulinho estranho até aqui. Isso porque no episódio Prontas pra Luta, na primeira temporada, eu falei no próximo episódio e entraram trechos desse episódio que você vai ouvir agora. Acontece que no processo artístico muita coisa rola e nós acabamos escolhendo seguir por outro caminho. Abrimos a segunda temporada chamada Os Sonhos das Ruas e ouvimos entrevistas mais soltas, feitas a partir da performance Procuro Mulheres que Sonham Futuros. Eu saí nas ruas com uma placa com essa frase e gravei as mulheres que tiveram curiosidade de se aproximar. Foram 9 episódios e rolou até uma entrevista online com uma das mulheres que preencheu o formulário na nossa bio do Instagram, interessada em contar sua história. Mas assim, diferente de outros podcasts, se você chegou até aqui e não ouviu nenhum episódio, não tem problema, pode ficar. Não tem ordem certa para escutar. E se você ouviu tudo e estava sem saber o que aconteceu, não se preocupe. Vamos unir o fim do começo com o começo do fim. Essa é a nossa terceira e acredito que última temporada, episódio 1, Amar Mulheres. E como o tema é amor entre mulheres, eu já confesso, sou muito apaixonada nas 3 mulheres que entrevistei para esse conteúdo. Inclusive, são 3 mulheres que eu não escolhi por uma história específica, e mesmo assim elas acabaram no mesmo episódio. O que elas têm em comum na minha relação com elas, para além desse tema que surgiu mais forte nas entrevistas, é que eu não as conheço tanto. Mas o ponto onde nos encontramos fez muito sentido, e isso traz uma certa proximidade, talvez alguma intimidade. Pamela, eu tenho 30 anos, exatamente. Você teve medo de fazer 30 anos? Eu tive crises, mas eu não sei se era relacionada aos 30 anos, eu acho que era mais em relação a, não sei, expectativas de onde eu estaria, né? Tipo assim, o que eu gostaria de já ter feito, essa percepção do tempo passando, eu acho que foi mais nesse sentido, assim. Não necessariamente em relação ao número 30, assim, né? Que eu acho que rola bastante, mas não sei se foi muito minha pira, assim. Essa ideia de que a gente tem algo... É como se tivesse... Essa percepção do tempo passando é muito foda, né? E pra mim é muito recente, assim. Tipo, eu acho que eu vivi a vida assim, é infinito. E daí, agora, assim, eu fico... Não sei, pra mim é muito doido porque eu fiz 30 logo agora, no fim da pandemia, entre aspas, né? E daí pra mim parece que eu percebi coisas juntas e eu não sei se é a minha idade e coisas que eu estou entendendo ou se é, tipo, a pandemia que me trouxe várias reflexões, assim, né? E daí é isso, o tempo passando, morte, né? O lance da finitude concreta mesmo, eu acho que me deu essas reflexões do tempo passando, o que eu quero fazer a partir daqui, né? Quais são as minhas prioridades, porque o tempo não é infinito. E antes parecia mais infinito do que me parece agora, assim, né? Eu acho que tem... pode ser tudo, né? Sim. Pode ser a inclusive junção juventude. Acreditar, assim, né? Tudo pode ser feito. Mas eu acho que a pandemia trouxe também essa reflexão, assim, né? De que acaba, sei lá. Você tem medo de morrer? Tenho. Acho que eu sempre tive, assim. Talvez porque antes eu gostava, assim, a louca, né? Não que eu não goste, mas antes eu tinha muito um lance de que viver era muito importante e eu tinha que aproveitar todos os instantes e todas as coisas que eu poderia estar fazendo. Então morrer sempre foi um medo, assim. Tipo, como é que eu posso morrer sem ter feito todas essas outras coisas que eu estou querendo fazer, assim, né? Hoje em dia eu acho que eu fico mais, tipo, isso vai acontecer, não tem muito o que fazer, né? Então, paz. Você tem medo de envelhecer? Eu achava que não, até agora, assim. Esse último momento da minha vida, eu comecei a perceber que eu fico olhando pra minha cara e vendo as coisas diferentes e, tipo, eu sempre fui entusiasta do rolê de envelhecer e tipo, quando meu cabelo for grisalho, quando eu tiver rugas. E daí eu comecei a ficar numa brisa de tipo, isso está acontecendo. E daí isso começou a me assustar, entendeu?
Mas eu acho que é mais não sei, pressão mesmo, né? Tipo, apesar de ser feminista há muito tempo e ter entrado em contato até cedo, assim, com essas informações, eu acho que a gente tá, né, sob pressão de várias formas. E eu acho que é isso. Do nada eu tô me olhando no espelho e pensando, nossa, isso tinha já no meu olho? E tipo assim, foda-se, tá ligado? Mas eu acho que... Não sei se é medo, mas eu comecei a encarar isso, assim, de alguma forma, assim, sabe? De olhar meu corpo mudando e tal. É doido, né? É. E você falou muito sobre isso de fazer escolhas, né? Porque o tempo tá passando e não vai dar tempo de fazer tudo. Quando a gente percebe que a gente vai morrer, a gente percebe que não vai dar tempo de fazer tudo, né? Sim, que saco. A nossa outra entrevistada é a Mayra. Ela apareceu no nosso primeiro episódio e era antes do aniversário de 40 anos dela. Hoje, ela já tá com 40 e me parece, spoiler, que ela tá muito bem. É difícil fazer 40 anos na sua cabeça? Eu não sei se na minha cabeça. Eu acho que mora um pouco na minha cabeça, mas muito pelo julgamento externo, que daí, às vezes, eu lembro que quando eu tava pra fazer 30, me veio isso daí também. Daí chegou uma hora que eu falei, cara, mas eu tô na minha melhor fase, tá que eu foda-se. E, de fato, eu tava muito bem, assim. Tinha acabado de entrar no Sesc, inclusive, e tal. Aí agora eu tô nessa, assim, eu sei que eu vou ficar nessa até fazer, aí depois eu acho que vai dar outro clique, saca? Mas eu acho que como as coisas foram tardias, talvez... algumas maturações na minha vida, eu acho que eu sempre tô correndo atrás de alguma coisa. Sabe meio síndrome da rainha vermelha? Você corre pra estar no mesmo lugar. Às vezes eu tenho essa sensação. E às vezes eu preciso ficar nisso um pouco, é muito louco. Que daí eu fico nisso, achando que isso é uma coisa ruim. De repente eu percebo que não. Tipo, tá tudo ok, tá tudo bem. Mas eu não sei, eu tenho essa coisa, assim... Como se você tivesse que corresponder à sua idade? Nem sei se corresponder, mas eu acho que talvez em alguns momentos sim, porque vem essa cobrança externa, ainda mais sendo mãe, né? Tem essa, não, parece que você tem que se vestir de um jeito específico, ainda mais por conta da maternidade, ser tão... Hoje em dia menos, mas no grossão ainda é bastante, né? Essa coisa da maternidade romantizada, mas que ainda é muito forte, embora a gente tenha visto muita gente aí discutindo isso, mas... Ainda é muito louco essa coisa. Nossa, você virou mãe, acabou. Você só é mãe. Não é que acabou, mas você só pode ser mãe e daí esquece o seu pessoal. Parece que você só é físico, sabe? Tipo, jurídico. Mãe, virou uma coisa jurídica e o pessoal parece que não... E eu fico nessa. Não, porra, eu tô aí, tô vivona, tô me descobrindo cada dia. Para além da sexualidade, acho que me descobrindo enquanto morar sozinha, enquanto criar uma pessoa... E eu vejo tanto de coisa que eu faço, eu falo, caralho, eu sou boa, sabe? Assim, porra, não vou ficar nessa pira. Mas tem horas que vem, assim. Até porque eu tenho uma mãe que abdicou de tudo pra ser só mãe, saca? Então eu vejo a frustração dela muitas vezes, assim, não... Ela joga em alguns momentos, mas eu parei de trabalhar pra criar você e seu irmão, sei o quê. Eu falo, pô, que pena que eu não tinha condição de falar, não faça isso, porque eu não vou fazer isso, não vou abrir mão das coisas que eu gosto, das coisas que me movimentam, que nem o meu trabalho me movimenta demais, assim, não me vejo não trabalhando, não tenho. Eu lembro que na licença maternidade chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu preciso voltar, eu tô enlouquecendo já, porque é foda, assim, é um negócio que me movimenta, então, que da hora isso, né, porque, assim, é isso, porque... Parece que você chegar em algum lugar, você tem que estabilizar. E não é nem estabilizar, acho que, das coisas, mas assim, é isso. Tipo, você se acomodar meio que, beleza, o que foi até foi, o que não foi. E hoje eu me vejo assim, solteira, e agora essa coisa de conseguir voltar a sair e tudo mais. Às vezes tem pessoas que você fala a idade, você fala, nossa... Mas não parece. Tipo, mas eu tenho que parecer o quê, saca? Eu não sei o que eu tenho que parecer. É muito louco isso, porque eu pareço o que eu deveria parecer. Eu acho que é isso que me pega às vezes, saca? Porque daí você é mãe, nossa, mas você já é mãe? Nossa, mas tem 39, mas não parece. Nossa, mas não parece. Tudo é um não parece. Tipo, cara, mas eu pareço eu, saca? Então tá bom, eu preciso parecer o quê, caralho? E daí fica nesse lugar, assim, tipo, meu... E daí tem hora que eu falo, não, esse dia eu tava até escutando o podcast do Mano a Mano, da Glória Maria,
Daí ela tem essa coisa com a idade, né? E daí ela falava assim, meu, eu não... Porque a gente tem essa loucura do tempo que precisa ser contado. Pra mim, o tempo precisa ser vivido. E o tempo tá aí pra gente viver, não pra ficar contando ele, né? Por que a gente precisa ficar contando de um ano em ano? E eu comecei a falar, cara, é isso, eu tô vivendo, eu quero viver. Vai ter um marco, assim, do aniversário que vai fazer esse... Mas, por outro lado, eu quero viver, sabe? É isso, nunca tive tão feliz, assim, comigo mesma com relação à minha sexualidade, ao meu trampo, de estar perto de casa, que era uma coisa que eu queria, estar com a minha filha aqui, ter esse espaço que tá ficando com a nossa cara, saca? Então, assim, e é isso que você falou, sabe essa coisa de, meu, olha o tanto de coisa que eu movimento, assim, saca? Eu tenho uma filha, eu trabalho, eu tenho uma casa que eu cuido sozinha, eu e ela, né? Mas, assim, de grana sou só eu, assim. E essas coisas estão movimentando, e eu sou mó responsável, as coisas dela, coisa da escola, eu consigo não deixar. Tem a moça que faz a minha sobrancelha que quer falar, eu fico uma semana sem conseguir ajudar minha filha a fazer lição de casa. Eu fico, caralho, isso pra mim eu não consigo. Todo dia eu tô lá, não, precisa, eu tô cansada, mas vamos lá, porque eu sou muito caixã, eu sou virginiana, né? Um lado meu que é foda, às vezes eu, coitada da Clara, né? Pisciana toda. E a mãe lá, não, agora é hora de fazer isso, agora é hora. E ela toda. Não, deixa fluir, e eu não consigo, né? Às vezes eu tenho que, não, preciso aprender um pouco com ela também. Mas o quanto que eu consigo movimentar isso me faz muito feliz, saca? Assim, e de ver a minha mãe, porque quando logo que a Clara me tirou do armário pra minha mãe, daí. Este pequeno porém. A minha mãe acho que ficou numa pira assim. E é muito louco, porque até então eu tava dando tudo certo. Tava dando, quando de repente, esse momento dela saber sobre, parece que. Não, mas por que você foi ter filha? Mas por que. Sabe, era uma coisa muito louca na cabeça dela. E eu entendo que, tipo, ela vai ter o tempo dela de depurar isso. E ok, como eu tive o meu tempo. E. Ela, você de sua mãe. Minha mãe. Eu também tive o meu. É que meu pai é mais caladão, assim, mas a minha mãe é uma estouradona, sabe? E foi com ela que eu conversei, foi com ela que depois eu falei, você quer conversar sobre? Ela falou, não. Aí no aniversário dela desse ano, porque um dia ela me contou que ela escreve as coisas, assim, ela é muito de escrever, eu não sabia. E olha que louco isso, meu, depois de... Tudo bem que eu saí pra morar isso com 30 pra 31, mas eu não sabia que ela escrevia as paradas, que ela tinha uma coisa de escrever as coisas que aconteciam. Ela falava as coisas que me acontecem. Eu falei, é? Aí no aniversário dela eu escrevi uma carta falando sobre... o quanto que ela é importante, o quanto que... Eu sei que... Tipo, porque ela imaginava uma coisa num castelo de princesa, né? De eu casar, embora eu tenha casado, mas parece que eu não... É isso, você nunca faz o que precisa, né? Acho que eu tinha que ter entrado na igreja, de ver a grinalda, que isso eu não fiz. Mas que eu sou a pessoa que eu sou, e eu sou feliz sendo o que eu sou. E que se ela quiser, eu falei de novo, se quiser conversar... Aí no Dia das Mães ela me deu uma toalha com meu nome, ela deu uma cartinha pra mim. Ela pôs pra mim e pra Clara, né, que é minha filha. Ser mãe é viver, cercado de amor, é o início, é o meio e jamais o fim. Graça. E daí eu achei muito louco, assim, porque eu acho que rolou essa coisa da escrita. Falei, caralho, eu não sabia, olha que louco, né? Minha mãe, eu não sabia... E eu acho que com ela vai funcionar desse jeito, sabe? Assim, embora... Talvez quando eu namorar de fato alguém, se for uma mulher, vai pegar também. E provavelmente vai ser alguém mais novo que eu, porque geralmente é com quem eu me atrai. Olha que louco isso, né? E por falar em escrita, a outra entrevistada foi a Gabriela. E ela tem 32 anos. É escritora, atriz e garçonete. Uma coisa muito interessante nela, no meu ponto de vista, é o quanto ela assume a dúvida como algo que faz parte da vida. E ela pode ser menos a resposta paralisante, aquele eu não sei o suficiente, e mais o movimento mesmo, a curiosidade. Você falou bastante a palavra talvez, e eu fiquei achando isso interessante, porque a gente, pelo menos eu tinha, né, a sensação de que com 30 anos eu ia ter menos talvez e mais certeza de algumas coisas. Sim. Eu tinha essa doce ilusão Uhum. que caiu por terra antes dos 30, mas quando eu fiz 30, eu falei, cara, eu tenho nenhuma resposta. Eu não tinha nenhuma mesmo. Eu tinha outras vivências e tinha algumas coisas ali que, pô, isso aqui eu entendi sobre a vida. Não como de forma só, eu entendi coisas. Mas eu tinha algumas perguntas do tipo,
do que eu vou viver, como vai ser a minha família, que com 30 respondeu zero, assim, tipo, essas respostas não vieram. E aí eu estava muito mais falando, talvez, do que qualquer afirmação, sabe? E eu queria te perguntar como é que você se sente com isso, assim, se isso é algo que... Como que isso te atravessa? Eu acho que essa é uma maturidade que a gente ganha, de que é uma ilusão achar que a gente vai saber porra alguma. Eu não sei porra nenhuma. E isso cada vez fica mais claro pra mim. Por exemplo, quando você estava falando no começo, né, as pessoas falando de coisas que elas fizeram depois dos 30, que elas não acharam que elas iam fazer. Pra mim não é nenhum feito, mas eu vivi um atravessamento gigante que foi me apaixonar por uma mulher, perdidamente. E isso foi uma puxada de tapete, foi um grande susto, que eu não imaginava, que eu achando que eu me conhecia muito bem, que não, já sei de mim, da minha sexualidade, que eu gosto, que eu não gosto, que não sei o quê, já experimentei coisas na vida, estive aberta e nunca aconteceu. E aí, a sensação que fica no meu corpo depois disso, né, infelizmente uma história que não se deu, mas que eu celebro a abertura que isso me trouxe, porque eu usei uma palavra outro dia na minha análise para falar, nossa, depois dessa paixão, eu me sinto uma pessoa mais tridimensional. Eu sinto que o meu corpo fez assim, que eu abri para todos os lados e é uma sensação muito, puta, muito única, e que delícia que é eu poder me surpreender comigo mesma depois dos 30, sabe? Nossa, isso é assim, que prazer que é não ter controle da vida e de entender que a vida é mesmo um mistério. E de ter contado isso pra minha mãe, que é uma pessoa que eu achei que ia ser muito mais careta em relação e que foi muito tranquila. E isso pra mim falou, nossa, que lugar, que curativo. Tem um lugar de cura aí no meio. E é muito engraçado, porque eu falo que pra mim é uma grande surpresa, mas literalmente todas as minhas amigas que eu contei, nenhuma ficou surpresa. Nenhuma! E eu falo, gente, mas pelo amor de Deus, como assim? Vocês sabiam alguma coisa de mim antes de eu saber que... Aí minha amiga me falou, eu acho que as suas amigas, elas talvez te conheçam melhor que você mesma. Eu falei, tá parecendo. Gente, eu fiquei chocada, achei que todo mundo ia, nossa, sério, todo mundo, nossa, amiga, é legal, né, assim, não me surpreende muito, mas não sei o que, eu, caramba, que doideira. Fica claro pra mim que não tem idade certa para sentir as coisas. Muitas vezes a gente atribui a adolescência ao momento de se conhecer sexualmente. Mas se o mundo é heteronormativo, é muito possível que com a maturidade e a autonomia, as mulheres comecem a acessar esse direito de se conhecer, se descobrir, se reconhecer. Mas é isso, é tudo... Eu sinto que ainda vão ter primeiras vezes, assim, mesmo eu quase fazendo 40. E me emociona isso, assim, tipo, eu ficava... Que é foda, Mas é gostoso, porque é sempre novo, saca? É sempre novo, embora... Hoje eu acho que o que mudou é meu alicerce, assim. Mayra, eu sou a mesma pessoa que eu era... Eu fico pensando, assim, com 15 ou um pouco menos, eu sempre gostei de vôlei, eu sempre gostei de esporte. E hoje eu vivo disso, é muito louco, porque eu amo o que eu faço, porque eu me divirto real, porque eu me divertia muito, sempre com isso. Então eu sou essa Mayra de essência, mas eu sou outra pessoa. E a cada dia vai mudando, saca? Só que, tipo, eu tenho um alicerce muito forte comigo mesma, assim, de... Eu acho que faltava eu desbloquear essa coisa da minha sexualidade, saca? Que eu acho que me fez, tipo, vum. Eu lembro de fotos minhas com 20, quando eu tava casada e já tava muito ruim, assim, de tipo... Até a irmã do pai da Clara me falou, nossa, você sempre parecia estar infeliz. Eu acho que faltava desbloquear alguma coisa. E daí um dia eu li assim, sabe coisa de Instagram que você vai passando e tava assim, se você não tem coragem pro amor, você vai ter coragem pra quê? Eu falei, caralho, eu preciso ter coragem. Porque eu preciso também da minha filha ver que amor não é se viver infeliz em função de você responder uma parada da sociedade, saca? Tipo, você casou, você teve filho, agora você se contenta com isso aí. Porque eu não tava feliz, porque... E não só da minha sexualidade, porque era um relacionamento ruim. Ele fazia e acontecia, e eu ficava aparando pra parecer tudo bem. Eu falei, não, chega. Eu preciso ter coragem. E que bom que eu tive coragem, sabe? Que eu achei que eu nunca teria. E a Clara que me trouxe essa coragem. Olha que louco, né? Para além das coisas que a gente não sabe, das incertezas, das descobertas do agora,
Tem as coisas que a gente sim sabe e tem orgulho de ter feito. Às vezes, a passagem do tempo não é sobre o novo, sobre o que ainda vou fazer, mas olhar para o que já construiu com novos olhos. A minha vida, eu acho que é uma coisa que eu gosto, assim, de uma maneira geral, porque é isso, eu nunca tive essa brisa da academia, do trampo, de ser chefe, de ser qualquer coisa nesse sentido. Então, eu movi minha vida para fazer coletivos e para estar em coletivos, né? E daí as coisas que eu gosto e que eu tenho apreço na minha vida é isso, assim, é morar numa casa coletiva, é estar em espaços que eu compartilho, é fazer as coisas que eu tenho feito, assim, né? Que é estar perto de mulheres, perto de lésbicas e construindo esses espaços mesmo de... Não sei se de respiro, talvez de respiro dentro dessa estrutura, assim, né? Espaços exclusivos onde a gente pode estar... Eu sinto que faz muitos anos que eu não sei o que é sair correndo de um banheiro porque eu tô com vergonha, porque vai passar um homem, porque os homens estão me vendo, ou porque, sabe? Isso acontece, lógico, do lado de fora, assim, né? Mas faz bastante anos que eu construo essa questão, assim, de, tipo, estar num espaço minimamente seguro dentro de alguma geografia ali, né? Que no caso é a minha casa, mas que já foi a casa aberta, que já foi eventos, então é algo que eu não sei se me orgulho, mas talvez me orgulhe, assim, de estar construindo até agora, assim, né? E você se imagina com 60 anos? Sim. Eu acho que também tem essa questão do espaço que a gente constrói, né? Eu acho que a gente conversa bastante sobre isso e talvez não seja uma conversa tão comum, né? Mas em casa e com todas as mulheres, já morei com várias mulheres, né? E a gente sempre falou sobre esse ponto de o que é envelhecer enquanto uma lésbica, assim, né? Pensando principalmente nessa questão de que o padrão, né, de você casar e ter um marido e ter filhos e netos que vão cuidar supostamente de você, né, na velhice, não é necessariamente uma história lésbica, assim, né? Pode ser que, né, muitas lésbicas são mães e podem vir a ter esse cuidado, mas pode ser que não, né? E é uma brisa que a gente tem bastante, assim, com o que seria envelhecer em comunidade, o que seria uma comunidade de outras senhoras lésbicas que estariam juntas e como fazer com que isso aconteça de fato, assim, né? No sentido de que não existem políticas, né? Para que isso aconteça de uma maneira estatal, organizada aí, né? Sob dinheiros que não são nossos, mas que a gente gostaria, assim, de organizar esses espaços para que tanto a nossa velhice seja meio que garantida, quanto outras lésbicas, né? Tanto hoje que a gente é jovem, quanto quando a gente envelhecer, assim, né? Nessa perspectiva que eu acho que LGBT de modo geral acabam pensando, assim, né? Ou não, mas que deveriam. E que é o que é envelhecer, né? Sem uma família padrão heterossexual. O que seria isso, assim, né? Como a gente não fica à mercê, jogado em qualquer lugar, ou entra no armário de novo para ser aceito por uma família, né? Bom, queria te perguntar se você tem algum sonho. Eu tenho sonhos impossíveis. Só. Vou te fazer mais uma pergunta, que é: tem algo que você nunca fez na vida, mas você gostaria de fazer? Transar com uma mulher. Ver baleias. Casar. Viajar com uma peça. Viajar mais. Eu já viajei muito, já morei fora, mas eu tenho vontade de fazer isso de novo. Eu acho que são, sei lá, com certeza tem mais coisas e mais coisas mais sutis do que essas, mas foi isso que me veio na cabeça agora. Você quer falar mais alguma coisa? Na verdade, eu não sei, né? Só assim, a louca. Porque eu acho que a gente perdeu muita vontade de utopia. E eu briso muito nisso, assim, de que apesar de eu estar muito mais pessimista do que eu já fui minha vida toda, né? Já fui... Otimismo já foi o meu nome, tá ligado? Eu acho que eu sempre fui muito otimista e de repente o pessimismo bateu na minha cara, assim, e permaneceu. Mas eu acho que a gente tem que conseguir trazer de volta essas palavras, assim, de utopia, de sonho, de revolução, de mudança radical, assim.
Eu acho que essas palavras, elas são caras e elas... o valor delas se perde exatamente porque a gente vive num capitalismo neoliberal fudido, onde a gente acha que tudo tá perdido e que a vida é trabalhar e que o máximo que eu posso sonhar é ter uma boa carreira, o máximo que eu posso sonhar é ter um bom salário. E, tipo, ninguém tá colocando como plano número 1 mudar a porra toda, tá ligado? Tipo, ninguém, né? Tem várias pessoas que estão, não querendo deslegitimar todo mundo que está. Mas é isso, eu sinto que a gente parece que ficou ridículo, sabe? Você dizer utopia, você dizer revolução, parece que tipo, ai, Che Guevara. E tipo, é isso, gente, vamos sonhar com coisas diferentes, tá ligado? Eu briso nisso, assim, eu gosto de pensar nesse sentido. Eu ia te perguntar, quando você falou do sonho, é que depois você ampliou a resposta e talvez não coubesse, mas eu vou perguntar. Você falou, eu tenho sonhos impossíveis. E você acha que eles servem pra alguma coisa? Eu acho que Pra que serve um sonho impossível? Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Amano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.